Portanto, agora nós vamos acompanhar a sessão plenária desta quinta-feira, imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, já da entrada dos ministros para o início da sessão de hoje. E já com a perspectiva do início do julgamento de 2 itens da pauta de ontem e a continuação com a pauta original já divulgada para a sessão da tarde desta quinta-feira. E como sempre, você acompanha ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar? Boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de dezembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro de Ensino Superior de Catalão, Goiás, Centro Universitário Brás Cubas de Mogi das Cruzes, São Paulo, Universidade São Francisco de Campinas, São Paulo, Universidade São Francisco e Itatiba, também de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para julgamento em conjunto, apregou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 449, procedente do Distrito Federal, sendo o relator o ministro Luiz Fux, sendo requerente o Partido Social Liberal e vários interessados e amigos curiae. E há vários inscritos, tanto pelo requerente como por amigos curiae. E também o recurso extraordinário 1.054.110, procedente de São Paulo, da relatoria do ministro Roberto Barroso, sendo recorrente à Câmara Municipal de São Paulo e recorrido Confederação Nacional de Serviços, CNS. Há também vários amigos curiae e também vários advogados inscritos pela recorrida e outros amigos curiae. Alguns deles, inclusive, similares ao da outra ação. Neste recurso extraordinário, nós temos o tema 967 da repercussão geral, proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas. Passo a palavra inicialmente ao ministro Luiz Fux para o seu relatório, em seguida passarei ao ministro Luiz Roberto Barroso para o relatório respectivo do RE e depois ouviremos os senhores advogados. Ministro Luiz Fux, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros, advogados presentes, estudantes. Senhor presidente, no meu caso, trata-se de uma arguição de descumprimento fundamental com pedido de medida cautelar em face dos artigos 1º e 2º da Lei 10.553 de Fortaleza, que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas no município referido. O partido PSL, que promoveu a ação, evidentemente que fará uso da palavra e trará os seus argumentos. Eu adotei o rito 12, ouvi a Prefeitura, ouvi a Câmara Municipal e depois, então, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal, ela, digamos assim, a dirigir os temas a serem debatidos nessa DPF. Saber se estão presentes os pressupostos e requisitos para a DPF e saber se os dispositivos impugnados violam os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da busca do pleno emprego e do valor social do trabalho. Isso porque, conforme eu tive a oportunidade de destacar, a lei, ela é taxativa no sentido de interditar essa atividade, conforme consta do relatório e do acordo que eu distribuí aos eminentes colegas. A parecer da AGU, a parecer do Ministério Público, aqui também nos autos,
processo foi incluído em pauta em 13/11/2017, pronto para julgamento, admitidos a miticúria. Tenho a impressão de que com essa síntese se torna possível aos advogados sustentarem a tribuna. Passo então agora a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, a questão de fundo é basicamente a mesma. Aqui é um recurso extraordinário ao qual se deu repercussão geral, interposto pela Câmara Municipal de São Paulo contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal que proibiu o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas. Carros particulares cadastrados em aplicativos é o nome cumprido para Uber, Cabify, 99 e etc. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade material da lei impugnada por entender que a lei municipal proibia uma atividade privada em afronta aos princípios da livre iniciativa e da razoabilidade. A Câmara Municipal de São Paulo pretende a reforma da decisão sob o fundamento de que o transporte de passageiros é uma atividade pública, na verdade é um serviço público que pressupõe, portanto, autorização e que este serviço de transporte privado corresponderia a um serviço de táxi clandestino. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, portanto, pela manutenção do acórdão. O recurso extraordinário da Câmara Municipal teve a repercussão geral reconhecida por mim, presidente, com a seguinte decisão. A decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de lei municipal paulistana que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas particulares cadastrados em aplicativo como Uber e Cabify. Disse eu ainda, constitui questão constitucional relevante definir se a proibição ao uso de carros particulares para transporte individual remunerado de passageiros viola princípios da ordem econômica, repercussão geral reconhecida. Ao reconhecer a repercussão geral, presidente, eu já resolvi todas as questões preliminares que haviam sido invocadas quanto à legitimação ativa, paradigma de controle, portanto, essa é a matéria superada, e eu deferi o ingresso como amici curiae, postular o ingresso como amici curiae às seguintes pessoas jurídicas ou entidades: Uber do Brasil, Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo, uma pessoa física, a Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Pessoas, de Bens e de Cargas de Rio Claro, a Associação Brasileira 020, a Cabify, Agência de Serviços de Transportes de Passageiros Limitada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a 99 Tecnologia Limitada, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Florianópolis, a Associação Paulista de Direito Administrativo, a União Federal, o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre e o Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Minas Gerais. Como se vê, houve uma grande mobilização de amici curiae. Eu deferi, presidente, todos os pedidos de amici curiae, salvo o que foi formulado por uma pessoa física e por uma associação puramente acadêmica, sem prejuízo de ter recebido a manifestação por escrito deste eminente professor e da entidade associativa. É o relatório, presidente. Senhor presidente, apenas para a ordem dos trabalhos, certamente a Secretaria tem as coincidências de intervenção de amici curiae para não se repetir, não é? Sim, já estão avisados os senhores. Como é que a Vossa Excelência já deliberou o tempo para nós sabermos? Sim. E pelo requerente da DPF, falará o doutor Rodrigo Saraiva Marinho pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, uma honra estar aqui no Supremo Tribunal Federal.
excelentíssimos senhores relatores, Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, que eu tive o prazer de conversar sobre essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que eu saúdo os demais ministros, saúdo também o representante do Ministério Público. Senhores ministros, é uma honra estar aqui, como eu disse, mais uma vez, e eu começo falando que a liberdade custou muito sangue e sofrimento para ser renunciada por uma retórica tão barata. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vem exatamente por uma violação absurda, ministra Rosa Weber, que foi feita pela Prefeitura de Fortaleza. Mas não só pela Prefeitura de Fortaleza. Toda vez que aplicativos de transporte chegam em determinadas cidades, a primeira reação dos burocratas, dos políticos, é vetar o acesso das pessoas a essa liberdade de escolha. Eu acho que o primeiro parâmetro dessa DPF, do recurso extraordinário que segue, de relatoria do ministro Luiz Barroso, é exatamente defender a liberdade, ministro Edson Fachin. Defender a possibilidade das pessoas escolherem para onde vão, como vão e da forma que vão. Nenhum burocrata deveria ter autorização para fazer isso. Isso é um completo absurdo, ministro Marco Aurélio e ministro Lewandowski. O primeiro ponto a se falar é sobre os requisitos da DPF. A DPF ela vai trazer algumas informações sobre como ela poderia ser ajuizada. Primeiro ponto, a lesão ao preceito fundamental. É óbvio que viola fortemente os preceitos fundamentais da nossa Constituição, da livre iniciativa, o artigo 5º da liberdade, artigo 1º da livre iniciativa, o artigo 170, a livre concorrência, ou seja, permitindo que quem quer que seja possa vir a operar no Brasil, da defesa do consumidor, permitindo que o consumidor escolha, e da busca do pleno emprego. Para você ter esses preceitos fundamentais, segundo o que o professor Luiz Roberto Barroso ensinou, nós precisamos ter a violação tem que ser real e direta, a matéria tem que ser exclusivamente de direito e a inconstitucionalidade deve ser direta. A violação foi real. Carros foram apreendidos, vocês têm exemplos aí de 10 carros apreendidos, mas se eu for para o Brasil, eu tenho inúmeros exemplos de carros que são apreendidos todos os dias por um abuso de poder absurdo da Câmara de Vereadores espalhados por todo o Brasil. Essa DPF, ela é tratada de Fortaleza, mas sem dúvida o aspecto dela, a consequência dela vale para todos os brasileiros que hoje conseguem trabalhar. Para quem é de Uber, sabe que vários deles ficaram desempregados na maior crise da história do Brasil e serve também para a liberdade de escolha de quem faz uso deles. Então, o primeiro ato, a violação foi real e direta. A segunda, a matéria é exclusivamente de direito. Foi uma lei municipal, em que trata especificamente sobre o tema, não há qualquer matéria de ilação probatória a ser feita aqui no Supremo Tribunal Federal, então é óbvia a questão da matéria ser exclusivamente de direito. Acho que nenhum dos envolvidos questiona esses dois itens. O item mais questionado pela PGR, pela AGU, pela própria Prefeitura, é a possibilidade de subsidiariedade da ADPF. O senhor ministro Gilmar Mendes, que não está aqui hoje, ele chegou a falar em uma reclamação que, ao contrário do imaginado por alguns, não será necessário que o STF aprecie as questões constitucionais relativas a todos os municípios. O STF tem o poder do seu julgamento valer para o Brasil inteiro. Se, por acaso, fosse ajuizada uma ação direta de constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o problema do Brasil, porque, repito, senhores, é um problema do Brasil até hoje. Quando eu tive com o ministro Luiz Fux, ele perguntou para mim, mas isso não já foi resolvido? Esse problema segue, ministro, até hoje. Toda vez que se chega na nova cidade, se quebra um monopólio absurdo que existe relacionado aos táxis. Porque o grande prejudicado não foi o serviço de táxi, foi a venda das permissões, que, por sinal, são completamente ilegais. Um dos maiores investimentos, dos melhores investimentos citados em Nova York pelo Instituto Mises Brasil, foi exatamente os medalhões de táxi que eram vendidos naquela cidade, e eram vendidos de forma absurda. No Brasil é completamente legal, mas era uma prática corrente de pessoas ligadas, inclusive ao poder estatal, de venderem, na minha visão, de forma completamente legal, aquelas permissões. Tanto é que o preço dessas permissões vem caindo fortemente com o tempo. A presente medida aqui, ela tem por objetivo, como já disse, atingir o Brasil. A ADIM não teria essa possibilidade. E a repercussão nacional é clara. Na ADPF foram trazidos pelo menos 10 exemplos no Ceará, exemplos no Paraná, em Curitiba, em Teresina, no Piauí, no Rio de Janeiro. Também foi trazido mais um exemplo em Curitiba, outro exemplo no Rio Grande do Sul. Mas, como eu já disse, senhores, em todo o Brasil, notícias como essa aparecem todos os dias, com gente sendo assassinada. Teve casos de assassinatos entre brigas de setores sobre isso. Ou seja, o Brasil quer usar o serviço, os brasileiros têm interesse nesse serviço e precisam estar usando esse serviço, e é clara a repercussão nacional quanto à ADPF, e, na minha visão, fica claro que a ADPF era o instrumento cabível para essa circunstância, fazendo valer para todo o Brasil a decisão desse Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.
Uma das coisas que pode ser chamada a atenção muito forte e esquecido no Brasil, um princípio muito antigo, é que aquilo que não é proibido é permitido. Meu querido amigo, juiz Bruno Bodar, lá da primeira vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, deu a decisão mais magistral, na minha visão, sobre esse tema, em que ele trata disso. O que não é proibido é permitido. Isso é um ditado antigo do direito e completamente esquecido pelos nossos legisladores e pelos políticos, de forma geral, que acham que tudo que é criado no Brasil precisa ter uma regulação legal. O mal também do nosso ensino de direito, que fala que para cada problema social tem que ter uma lei. Ora, se nem o usuário reclama do uso do Uber, do uso do Cabify, do uso do 99, do uso de transporte, para que vamos criar uma lei se isso está funcionando muito bem? As leis que foram criadas para prejudicar, em geral, o consumidor, a tal ponto do CAD falar que qualquer legislação que proibir o Uber deveria ser revogada, porque é um absurdo completo. De qualquer legislação que podia prejudicar os aplicativos de transporte deveriam ser revogadas. Mas notem bem, senhores, as TVs hoje se assustam com Netflix e YouTube. As rádios se assustam com Spotify e Apple Music. Os hotéis se assustam com Airbnb. As moedas se assustam com Bitcoin e blockchain. O táxi, se assusta com Uber 99 e similares. De forma geral, esses aplicativos, essas situações, são sempre autorizadas pelo poder público, que vem perdendo poder. Se você tratar de rádio e televisão, quem perde poder é o Congresso Nacional. Se você tratar sobre permissão de transporte, quem perde poder são os vereadores. Se você tratar desse ponto relacionado a aplicativos de transporte, que é o caso concreto, nós temos espalhados no Brasil, na minha visão, mais uma vez de forma ilegal, já que o artigo 22 fala que só quem poderia tratar sobre o tema de transporte de passageiros seria a União, os municípios vinham legislando de forma absurda contra isso. O primeiro ponto dessa DPF também traz, ministro Luiz Fux, a diferença entre transporte público de passageiros e transporte individual de passageiros, que a lei municipal simplesmente esquece, porque, no caso, o transporte público individual de passageiros seria o táxi e o transporte particular de passageiros seriam os aplicativos de transporte, e é tratado da mesma forma aquela circunstância, dizendo que se o Uber não foi autorizado pela Prefeitura, se o Cabify não foi autorizado pela Prefeitura, ele deveria ser apreendido o carro. Imagine, senhores, o prejuízo para aquele cidadão que ficou desempregado na maior crise da história do país e teve como seu emprego, a sua chegada de renda, essa possibilidade. O que fica claro que o maior prejudicado, nesse caso, são os consumidores e, principalmente, os trabalhadores. E é interessante porque dois princípios que parecem conflitantes, que é a ideia de livre iniciativa e a ideia do valor social do trabalho, no caso do aplicativo de transportes, eles convivem de forma uniforme, como deveriam conviver em todos os pontos. Isso é uma vantagem imensa para o país, para o Brasil, para que isso possa funcionar melhor. Mais uma vez, citando o senhor Bruno Bodar, ex-juiz da primeira vara da Fazenda Pública, ele afirma que o legislador ou o administrador não podem editar norma jurídica que restrinja arbitrariamente ou proíba a atividade de transporte privado de passageiros, sob pena de frontal ameaça à liberdade de iniciativa, albergado como elemento fundante da nossa ordem jurídica, da nossa Constituição. Hoje, em Fortaleza, existem 18 mil motoristas de aplicativos. São 18 mil somente em Fortaleza. Vocês imaginem a quantidade de motoristas que estão espalhados pelo Brasil. Vários de vocês, não só os ministros, mas os presentes aqui, que andaram neles. Eu tive a oportunidade de andar com o João ontem, com o André hoje, com o Mário um pouco mais tarde, exatamente para fazer o deslocamento na nossa capital federal. Aqui eu homenageei o meu pai, que até o dia 8 de abril de 2018, ele era um motorista do Uber, ele era um motorista de aplicativos e faleceu na tarde desse mesmo dia. Pela manhã ele estava fazendo isso para complementar a sua renda de aposentado e para também ter uma atividade, para ele participar do dia a dia do Brasil, do dia a dia dos brasileiros. A liberdade do trabalho é claro na hipótese do meu pai que viveu essa experiência. Ronald Reagan tinha uma frase que eu acho brilhante, que dizia o seguinte sobre o governo: a visão do governo sobre a economia poderia ser resumida em umas poucas frases curtas, ministro Lewandowski. Se ela se movimenta, taxa. Se ela continua se movimentando, regula. E se ela parou de se mover, subsidia. É exatamente o que acontece hoje no mercado de transporte no Brasil.
Nós finalmente criamos uma solução privada que funciona, que permite que as pessoas se desloquem, e estamos querendo, os burocratas de forma geral, estão querendo prejudicar isso, de tal forma que a União, o Congresso Nacional, ministro Dias Toffoli, editou uma lei, a 13.640/2018, em que deu uma regulação. Ela deu balizas, que eram balizas claras, em que determinava como deveria funcionar os aplicativos de transporte no Brasil. Muito interessante a legislação, inclusive vários brasileiros assinaram diversos abaixo-assinados, vieram até Brasília, buscaram a melhor regulação possível para os aplicativos de transporte. O problema de hoje, ministro Luiz Fux e ministro Barroso, é que as legislações que têm sido feitas, elas são disfarçadas de proibição. Nós não podemos criar regulações que têm por objetivo, ministro Marco Aurélio, ser disfarçadas de proibição. Ou seja, isso viola qualquer aspecto da nossa Constituição, viola a liberdade, viola a ideia de livre iniciativa. E é exatamente por isso que a gente também pede, nesse momento, que possa ser visto e ser limitada aquelas balizas que os nossos legisladores nacionais fizeram, que o Congresso Nacional apresentou. O nosso mercado ele nunca pode ser voltado, a legislação nunca pode ser voltada para prejudicar essas pessoas que aí estão. Eu termino a minha fala, baseada na ideia de que Frédéric Bastiat, um grande proto-austríaco francês liberal, que afirmava o seguinte: parece-me que tem a meu favor a teoria, pois para qualquer que seja o assunto em discussão, quer religioso, filosófico, político, econômico, que se trate de prosperidade, moralidade, igualdade, direito, justiça, progresso, trabalho, cooperação, propriedade, comércio, capital, salários, impostos, população, finanças ou governo, em qualquer parte do horizonte científico em que eu coloque o ponto de partida das minhas investigações, invariavelmente, ministro Luiz Fachin, eu chego à seguinte conclusão: a solução do problema social está na liberdade. Nós precisamos não fechar o mercado, mas abrir o mercado. O Brasil cansou desse regime estatista. O novo presidente veio exatamente com o objetivo de tentar abrir um mercado tão fechado do Brasil. Nós somos hoje o 153º país mais fechado do mundo, segundo a instituição Heritage. Nós estamos no ranking Doing Business, numa dificuldade imensa de abertura de empresa, 2.000 horas para abrir uma empresa. Nós temos uma chance, nesse julgamento, de não só permitir o funcionamento dos aplicativos de transporte, mas, com certeza, de valorizar um primado constitucional tão esquecido. Primeiro, que aquilo que não é proibido é permitido. E, segundo, que lá no nosso artigo 1º, está posto muito claramente que a liberdade é um valor constitucional, a livre iniciativa é um valor constitucional. No artigo 5º está posto que a liberdade é um valor constitucional, nossa cláusula pétrea. No artigo 170 é voltada para a ideia de livre iniciativa que precisa ser preservada. Inúmeros empregos e pessoas que são remuneradas, que sustentam seus filhos, que sustentam seus pais, que permitem que aquela casa consiga comer. Mais uma vez, repito, na maior crise da história do país, nós permitimos que pessoas conseguissem ter alguma função e pudessem se alimentar e dar alimento para os seus filhos, que eu acho que não há regra mais sagrada do que isso, ministro Lewandowski, a possibilidade de um pai de família poder sustentar a sua casa. Eu finalizo com o exemplo do Mário, que eu citei, que disse para mim o seguinte: sou preparado, tenho condição, estudei, fiz faculdade, mas hoje moro aqui na capital federal e não tenho acesso ao trabalho. Eu tenho 5 filhos, segundo o Mário. Mário disse: tenho 5 filhos. E foi com esse trabalho, com essa função, que eu consegui sustentar meus 5 filhos durante o período que estou nessa crise, que fui desempregado em 2014. E é com isso, senhores ministros, que eu encerro a minha sustentação, pugnando, primeiro, pelo recebimento da DPF, porque o problema é nacional. A ADIM não resolveria o problema junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque resolveria o problema de Fortaleza. Mas esse não é um problema de Fortaleza, senhores. Esse é um problema do Brasil, e o Brasil precisa resolver o seu problema. As pessoas precisam poder trabalhar com tranquilidade, e essa casa, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, ela tem uma função primordial: pacificar conflitos. Eu acho que essa é a função primordial da Justiça, e os senhores ministros hoje têm a chance de conseguir resolver isso, e por isso eu pugno, não só pelo recebimento da DPF, mas, sem dúvida, pela sua total procedência, e agradeço pela oportunidade da sustentação oral. Obrigado, senhores. Agradeço ao doutor Rodrigo Saraiva Marinho, que falou pelo partido requerente da ADPF, o Partido Social Liberal. Agora passo a palavra pela recorrida no recurso extraordinário, Confederação Nacional de Serviços, CNS, ao doutor Orlando Maia Neto, também pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu saúdo a Vossa Excelência, bem como as demais ministras e ministros que integram esta colenda Corte, Suprema Corte. Doutor representante do Ministério Público Federal, colegas advogados, servidores, todos, enfim, presentes a essa sessão. Excelências, a questão que se veicula neste leading case de repercussão geral, tal como na própria ADPF, consiste em saber se uma determinada atividade, a atividade de transporte individual e privado de passageiros, quando intermediada por aplicações de internet, reveste-se ou não de validade jurídica. Em outras palavras, trata-se de examinar se essa atividade, que não é reservada pela Constituição aos domínios estatais, muito menos é interditada, mas sim afirmada em lei federal, se essa atividade pode ou não ser objeto de normas municipais de banimento ou mesmo de constrição regulatória. Quanto ao RE especificamente, o ministro Luiz Roberto Barroso já fez o relatório. Eu apenas reforço que ela se origina de uma lei paulistana que proibia a atividade. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sobreveio, então, o recurso extraordinário da Câmara Municipal. As alegações da Câmara, porém, não procedem e é o que eu espero demonstrar nessa minha manifestação. Eu inicio, Excelências, chamando a atenção para o fato de que, em rigor, a raiz da atividade que estamos a tratar aqui não é nova. O transporte individual privado de passageiros é, no Brasil, uma prática antiga. Sempre existiu o motorista que disponibilizou o seu carro para transportar pessoas pelas cidades do país. Inclusive, essa é uma figura de direito tradicionalmente prevista em nosso ordenamento. Atualmente está lá, no artigo 730 do Código Civil. Ministro Fachin, contrato de transporte de pessoas e bens. E é claro que esse contrato não alude às relações havidas entre os passageiros e os motoristas de táxis. São corridas sem taxímetro, sem faixa exclusiva, carros adquiridos sem incentivo fiscal. É outra realidade. E a essa realidade pré-existente e tradicional, o que se agregou aí sim, foi a ambiência digital de intermediação que se contém nas plataformas e aplicações de internet. Para entender essa nova configuração do transporte individual e privado de passageiros, deve-se partir, é claro, da Constituição Federal. E não há dúvidas de que a Constituição não qualifica o serviço ou atividade como serviço público. Não há passagem na Constituição que assim determine e nem a lei que o faça. Não há. Muito ao contrário, trata-se de uma atividade típica e essencialmente econômica, a se desenvolver, portanto, sob o palio do artigo 170 da Constituição Federal e demais que organizam a ordem constitucional econômica. Uma ordem fundada na livre iniciativa, que é uma norma princípio, que faz do empresariamento, do trabalho, da ocupação humana, elementos nucleares e sensíveis da liberdade ampla de escolha individual. Estamos a tratar aqui, ministro Lewandowski, efetivamente, da liberdade de escolha de milhares de profissionais que decidem fazer de seus próprios veículos uma fonte legítima de ocupação e renda. Estamos a lidar com milhões de usuários ávidos por escolher uma forma nova e, inegavelmente, mais eficiente de transporte urbano. Ainda quanto à livre iniciativa, aplicada a esse caso, ela deve ser compreendida também como a peça-chave do modelo econômico geral consagrado na Constituição. É um modelo econômico capitalista, todos sabemos, porém, mais importante do que isso, é um modelo econômico que rende homenagens à história viva da economia, à sua trajetória de permanente construção, incessante inovação, de modo que a livre iniciativa, enquanto categoria constitucional, deve ser aplicada aqui como norma garantidora do futuro das relações econômicas. Uma norma que pavimenta o caminho jurídico para o avanço das atividades econômicas. Na síntese feliz de Carlos Aires Brito, a livre iniciativa, enquanto um princípio jurídico, é uma janela aberta para o porvir. E o porvir, o avanço, o futuro que já se fez presente em matéria de transporte individual privado, passa pelos aplicativos. Os aplicativos traduzem, inegavelmente, um fator de aprimoramento dessa atividade, na medida em que reduzem custos de transação,
corrigem assimetrias de informação entre usuários e motoristas, bem como promovem uma equalização muito mais eficiente entre oferta e demanda. Para ilustrar concretamente um pouco do que venho dizendo, especificamente quanto à correção das assimetrias de informação, basta referir que os aplicativos são dotados de um mecanismo de mútua e instantânea avaliação entre usuário e motorista, inclusive com atribuição de notas. Os aplicativos informam de antemão o preço da corrida, antes, portanto, da contratação. Os aplicativos permitem que o usuário tenha, logo de cara, a informação quanto ao nome, o rosto do motorista, a sua data de ingresso no aplicativo, quantas corridas fez até ali, o próprio histórico de corridas do usuário. Tudo isso é disponibilizado no ambiente das plataformas, de modo que impera a máxima transparência nas relações entre usuários e passageiros. Além disso, entre usuários e motoristas, perdão. Além disso, no campo agora estritamente concorrencial, portanto, no campo das relações entre oferta e demanda, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para estudos do CAD e da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que concluem pelo seguinte, resumidamente. Em primeiro lugar, os aplicativos deram vida a uma demanda latente por transporte. Era uma demanda reprimida, que não encontrava vazão. Os aplicativos impulsionaram, por consequência, a entrada de novos ofertantes no mercado. Os aplicativos solucionaram falhas desse mercado e em favor dos usuários. E, por fim, a conclusão desse órgão e dessa entidade pública é no sentido de que a experiência com os aplicativos aponta para a preservação deles e, mais até do que isso, para a desregulamentação do modelo público dos táxis. Portanto, ministra Rosa Weber, essa é a conclusão de órgãos inegavelmente dotados de capacidade institucional para examinar a conformação material, real, concreta da concorrência, do ambiente concorrencial, conclusões que indicam, portanto, que, do ponto de vista constitucional e jurídico, a conclusão não pode ser outra senão a de que a realidade de mercado proporcionada por esses aplicativos não só não ofende a conformação constitucional da ordem econômica, como antes a vitaliza. Vitaliza a livre iniciativa, vitaliza a liberdade concorrencial, vitaliza o interesse jurídico dos usuários e vitaliza a busca por ocupação profissional, de modo que não há, e em momento algum é apresentada ao longo dessa trajetória, razão legítima para uma intervenção estatal que seja capaz de constranger o desenvolvimento virtuoso dessa atividade mediada pelos aplicativos de internet. Eu chamo a atenção, como segundo e último ponto, já foi referido pelo colega que me antecedeu, ao advento da Lei Federal 13.640. Essa lei, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, prestou contributos importantes ao desate da questão. Essa lei, em primeiro lugar, explicitou a validade do transporte individual privado de passageiros, assim o fazendo de modo a apartar o seu regime jurídico do congênere público. A lei prevê agora duas modalidades distintas e inconfundíveis de transporte individual de passageiros. E, aliás, essa dualidade regulatória não chega a ser novidade em nosso direito e nunca foi questionado, não gera perplexidade. Um exemplo desse mesmo fenômeno está, entre outros, no setor portuário. Além disso, a lei presta um outro contributo relevante, que é o de reafirmar a competência privativa da União para dispor sobre a matéria, para dispor sobre trânsito e transporte, direito civil, informática, condições para o exercício profissional. A lei reafirma essa competência e, com isso, concretiza um juízo que é diretamente constitucional em favor da circulação desembaraçada de pessoas e bens por todo o país. Esse é um vetor da estrutura constitucional, a circulação desembaraçada de pessoas e bens por todo o país. Há um problema, porém. Mesmo com o advento da lei, os municípios insistem em avançar sobre essa matéria, gerando, portanto, uma litigiosidade renitente.
O estado atual da matéria, ministro Fachin, e eu parafraseio aqui Alfredo Augusto Becker, bem pode ser definido como um verdadeiro carnaval regulatório. Os municípios do país, potencialmente mais de 5.000, saem a editar as mais diversas regulamentações inconciliáveis entre si e muitas vezes originadas de municípios limítrofes. Há um exemplo interessante, que é o de Belo Horizonte e de Confins, em que o município de Confins edita uma regulamentação distinta de BH, de Belo Horizonte, e muito mais avançada, muito mais intensa. Essa regulamentação, se aplicada, inviabilizaria a atividade no maior aeroporto do estado de Minas Gerais. A regulamentação foi suspensa por decisão judicial, porém o processo ainda transcorre aguardando um desfecho, aguardando uma decisão, inclusive, desta Suprema Corte. Um outro problema importante e que eu penso que serve como referencial significativo para esta Corte, na tarde de hoje, é o fato de que os municípios passam a ressuscitar, reavivar exigências e condições que foram eliminadas ao longo do processo legislativo federal no Congresso Nacional. Estou falando de exigências como a de autorização pública, outorga pública municipal para o desenvolvimento da atividade, reserva de mercado para veículos emplacados nos municípios, a exigência de que os motoristas tenham domicílio no próprio município para ali desenvolverem a atividade. Tudo isso foi eliminado por uma decisão político-legislativa do Congresso Nacional, porém tem sido reavivado pelas diversas municipalidades do país, o que causa, é claro, um embaraço significativo para o desenvolvimento dessa atividade e, portanto, no mínimo, essas medidas, essas exigências que contradizem o que se decidiu no Congresso Nacional devem ser reprimidas por esta Suprema Corte. Portanto, esse cenário bem revela o duplo problema que atualmente se apresenta, um problema de falta de coerência regulatória, bem como um problema de regulamentações que, a pretexto de disciplinar a matéria, acabam por coibi-la numa espécie de asfixia regulatória. Portanto, diante desse quadro evidente, renitente de inconstitucionalidades perpetradas pelos municípios do país, em face desse cenário insistente de insegurança jurídica, a Confederação Nacional de Serviços requer que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a vedação da atividade do transporte individual e privado de passageiros intermediado por aplicativos, bem como declare inconstitucional a sua indevida equiparação normativa, prática, administrativa com a modalidade dos táxis, na medida em que são realidades distintas. Pede-se ainda, por consequência, que esta Suprema Corte reafirme a competência da União para dispor sobre a matéria, algo que, nesse caso, já se expressa pela Lei 13.640, de 2018, e, nessa medida, o Supremo Tribunal Federal estará em linha com a constatação definitiva de que essa temática envolve uma infinidade de profissionais, milhões de usuários que não querem ver o gênio da livre iniciativa, o gênio da livre concorrência, o gênio da inovação, essa categoria constitucional, ser empurrado de volta para a lâmpada, agora que puderam sentir o gosto bom da coisa. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Orlando Maia Neto, que, além da recorrida no RE, falou também pela mesma Confederação Nacional de Serviços, como amicus curiae na ADPF. Temos agora 5 amicus curiae, cada qual dos inscritos terá, então, um tempo de 6 minutos para a manifestação. Pelo amicus curiae Partido Novo Nacional, Novo, falará o doutor Flávio Henrique Unes Pereira e a doutora Bárbara Mendes Lobo Amaral. Apenas eu mesmo, senhor. Somente o doutor Flávio Unes. Vossa Excelência tem a palavra, então, por 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, doutor representante do Ministério Público, colegas advogados. Depois da sustentação oral que me antecedeu, pouco restaria dizer sobre a evidente constitucionalidade dessa atividade econômica. E também o advento da Lei 13.640, que consagrou expressamente essa atividade como atividade econômica e não como serviço público, e, portanto, essa discussão cairia um pouco, não tanto numa controvérsia fundamental, mas remanesce a garantia da efetividade dessa atividade. Porque se admitir que há essa difusão regulatória, que os mais de 5.000 municípios podem regular
essa matéria, nós teríamos que ter, eventualmente, até um aplicativo para ser baixado em cada município, dadas as eventuais exigências que existiriam. E nós sabemos que esses aplicativos não são nem de âmbito nacional, mas mundial. O mesmo aplicativo que se baixa aqui é utilizado em qualquer outro lugar do mundo. Como responder isto considerando a lei federal? Por quê? Porque a lei federal, ela atribuiu uma competência aos municípios. Isso está lá expresso nos seus artigos 11A. Está lá dito que o município pode regulamentar e fiscalizar. A pergunta que se faz é: extrapolou o legislador federal, cometeu alguma inconstitucionalidade aqui? De modo algum. A competência para o exercício do poder de polícia, que é o caso quando se regula atividade econômica, se fragmenta na sua perspectiva de legislação ou de execução. A competência legislativa aqui é privativa da União. Então, por meio de lei, inovando originariamente no ordenamento jurídico, somente a União pode fazer. Então, o que a União delegou aos municípios? O poder de polícia administrativa estrito sensu, de execução. Regulamentar, e usa essa expressão regulamentar, e usa depois, mais adiante, regulamentação e fiscalização, que são as espécies do poder de polícia administrativa estrito sensu. Jamais estaria ali delegando o poder de legislar, porque a competência é privativa. Logo, não apenas a lei objeto da DPF, a lei municipal, essa nos termos em que foi feita, mas quaisquer outras que pretendam ir além dos termos do artigo 11A, que estabeleceu as diretrizes e fixou que se trata de regulamentação e não para legislar, esse é o limite que se tem que ter para que se garanta a efetividade. Basta lembrar que o próprio artigo 12, salvo engano, 12, o 11B, tem um trecho da lei federal que fala nos municípios que optarem por sua regulamentação. É porque a regulamentação por parte do município nem é necessária. Eventualmente, no município com alguma complexidade maior, seja necessário editar um regulamento para estabelecer o procedimento sobre como será fiscalizado. Mas não para estabelecer uma regra nova. O motorista do aplicativo tem que ter 6 meses de um concurso específico. Aí, evidentemente, ele estaria inovando na temática posta por quem tem a competência privativa, que é a União. Então, não apenas é possível resolver o problema da constitucionalidade ou não dessa atividade no âmbito dessa DPF, como também dirimir uma ameaça à efetividade dessa atividade econômica, que é ameaçada quando se imagina que se teria uma discricionariedade legislativa municipal para dispor sobre temas que não estão elencados na Lei Federal 13.640 de 2018, nos seus artigos 11A, 11B. Por essa razão, o Partido Novo, ele vem aqui não apenas defender a liberdade, a livre iniciativa expressa e reconhecida pelo próprio legislador federal, mas também propugnar para que se estabeleça balizas para o que se pretendeu dizer dessa fiscalização e essa regulamentação por parte dos municípios, que, em hipótese alguma, pode inovar originariamente no ordenamento jurídico. Era apenas isso que se tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Flávio Unes, que falou pelo Novo, e agora, pelo Amigos Curi Uber do Brasil Tecnologia Limitada, falará o doutor Carlos Mário Veloso Filho, também pelo prazo de 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminente ministra, eminentes ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. No mundo, a plataforma digital Uber está presente em 600 cidades de 60 diferentes países do globo. No Brasil, onde chegou em 2014, ela está presente em 100 municípios, conta com 500 mil motoristas credenciados, 20 milhões de usuários cadastrados e no ano de 2017 pagou mais de 972 milhões de reais em tributos. Os benefícios sociais são incontroversos, benefícios sociais trazidos pela Uber e pelas similares plataformas. Geração de renda, já se falou aqui, por pessoas que, por centenas de milhares de desempregados que não tinham como prover o próprio sustento e o sustento de suas famílias, incrementou a mobilidade urbana, garantiu acesso ao transporte individual
de passageiros às regiões mais carentes das cidades, através do Uber X, que é uma modalidade mais barata do Uber, regiões que não eram servidas pelos serviços de táxi. Há estudos das universidades, nos autos, estudos das universidades de Michigan, Colômbia e Texas, no sentido de que o advento do Uber nos Estados Unidos representou um desestímulo à aquisição de automóveis, que se aplica, evidentemente, ao Brasil. Há estudos também juntados aos autos, estudos norte-americanos, no sentido de que o advento do Uber representou uma expressiva diminuição nos acidentes de trânsito envolvendo o consumo de álcool. No Brasil é fato notório que as pessoas cada vez mais deixam os seus carros na garagem quando pretendem beber, e isso só foi possível graças à farta oferta do Uber e demais aplicativos, mais funcional e mais barata que o serviço tradicional. Em relação ao princípio da proteção ao consumidor, é fato notório que o simples aumento das possibilidades de escolha ao usuário representa um benefício para o consumidor. Mas o sistema de segurança da Uber e demais plataformas representou uma verdadeira revolução no setor de transporte individual. Hoje, os pais não saem mais de casa para buscar os seus filhos no meio da madrugada. Das suas camas, eles contratam o Uber e podem acompanhar pelo GPS do aplicativo o trajeto de seus filhos. Até as paradas nos semáforos, eles podem perceber, dada a sensibilidade do sistema de GPS. Isso tudo com a tranquilidade de saber que os motoristas, ao se cadastrarem, eles submetem a uma pesquisa de antecedentes criminais. E o melhor, os dados da viagem, trajeto, tempo de duração, horário, até as paradas, nome do motorista, tudo isso fica armazenado eternamente nas plataformas, à disposição das autoridades policiais se necessário. O sistema evita ainda cobranças indevidas, uma vez que o usuário fica sabendo do preço antes do início da viagem, a recusa de viagens desinteressantes pelos motoristas, já que os motoristas só ficam sabendo do trajeto depois que a viagem é iniciada. Evita a adoção, a escolha de caminhos mais longos pelos motoristas, uma vez que quem escolhe o caminho é o GPS, tendo em vista, inclusive, as condições momentâneas de trânsito. O sistema de controle de qualidade já foi mencionado aqui pelo Dr. Orlando. Os usuários são convidados, ao fim da viagem, a avaliar os motoristas, conferindo de 1 a 5 estrelas, sendo que o motorista que não atinge a média de 4,6 estrelas, ele é eliminado, e ele sabe que o usuário, ao fazer a contratação do Uber, ele tem acesso à média de avaliação, a sua média de avaliação. Em relação ao princípio da livre concorrência, parecer da doutora Raquel Dodge, valendo-se de estudos do CAD, atesta literalmente que a chegada do Uber foi benéfica ao sistema concorrencial brasileiro, sob todos os aspectos, inclusive da concorrência, da lealdade na concorrência. No mesmo sentido, parecer do Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, no recurso extraordinário. E há estudos nos autos do economista Scott Wallstein, no sentido de que a Uber, na verdade, representou uma emulação à melhora do serviço do táxi. Como já dito aqui, o problema da proibição direta já está resolvido pela Lei 13.640, que deu nova redação à Lei de Mobilidade Urbana Brasileira. O problema agora são as regulamentações. Essa regulamentação de Confins, citada aqui da tribuna, ela é, inclusive, posterior à lei federal. O problema permanece. Legislações que tentam descaracterizar, agindo sob captura regulatória, tentam descaracterizar e até inviabilizar a prestação do serviço. Para se ter uma ideia da incoerência regulatória,
Tempo. Vossa Excelência, me concede um minuto para terminar? A exemplo do que, a semelhança do que fez o Supremo Tribunal Federal no julgamento da questão do amianto, da qual foi relatora a eminente ministra Rosa Weber, solicita-se para coibir esse problema que o Supremo Tribunal Federal, incidentalmente, conceda interpretação conforme ao artigo 11A da nova lei federal, de modo a assentar que os municípios, no exercício daquela competência, não pode criar outros requisitos, mas apenas regulamentar a fiscalização dos requisitos que já foram fixados na lei federal. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Carlos Mário Veloso Filho, que falou pela Uber Brasil Tecnologia Limitada. E agora falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, e pelo Amicus Curiae 99 Tecnologia Limitada, o doutor André Zonaro Tchaqueta. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores relatores, ministros relatores Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, demais ministros, já considerando aqueles que me antecederam e com a missão aqui de falar por dois amigos, tentarei ser bastante direto. O primeiro amigos, a Associação Brasileira de Tecnologia, das Empresas de Tecnologia, Informação e Comunicação, é uma associação que reúne grandes empresas de tecnologia e também de comunicação, como Facebook, Amazon, IBM e outras. De outro lado, a 99, aqui já mencionada, pertence ao grupo chinês Didi, que é uma das principais empresas globais que ofertam soluções tecnológicas de mobilidade urbana. Veja, então, senhores, que nós estamos aqui falando especificamente ou exclusivamente de soluções de transporte motorizado, mas de uma maneira mais ampla, de soluções de mobilidade urbana. E a 99, ela tem origem naquilo que vem se denominando a economia de compartilhamento, onde a figura do intermediário, e aqui entendo-se intermediários como sendo as plataformas, os aplicativos de mobilidade urbana, como peça-chave, como peça essencial para dentro desse cenário da economia de compartilhamento, onde se produz, o que se deseja é catalisar de um lado a aproximação entre oferta e demanda especificamente para esta atividade. Mas essa característica da economia de compartilhamento, ela não é exclusiva dos aplicativos de mobilidade urbana. Então, temos inúmeros exemplos como hospedagem, acomodações, alimentação, delivery e tantos outros. Ou seja, é da característica da economia de compartilhamento a figura central e essencial das plataformas de tecnologia. E aqui já uma observação que parece importante tanto a Brascom como a 99. As empresas que ofertam aplicativos de mobilidade urbana oferecem serviços de informática, não oferecem serviços de transporte propriamente ditos. Esses serviços são oferecidos e há várias leis municipais que atribuem especificamente às pessoas físicas, aos motoristas particulares, a eles sim a prestação dos serviços de transporte individual privado. O que é interessante e importante aqui dizer? Qual era o cenário de regulação? Então, costuma-se dizer, e analisando todo esse período em que há os aplicativos de mobilidade urbana, o primeiro ciclo legislativo foi o ciclo de edição de leis municipais proibitivas, que é da onde se origina tanto a ADPF quanto este recurso extraordinário. E esse primeiro ciclo tinha por característica a discussão a respeito de aspectos concorrenciais entre motoristas particulares e a prestação dos serviços de táxi, e também diante de uma suposta ausência de previsão e, portanto, de legalidade na oferta deste serviço durante esse primeiro ciclo. É aí que aparecem as primeiras decisões judiciais reconhecendo tanto a legalidade do serviço dos aplicativos, como também a ausência de competência dos municípios para legislar sobre trânsito e transporte. Partimos hoje e vivemos hoje o segundo ciclo. O segundo ciclo regulatório ou legislativo é das edições das leis municipais
que, sob a argumentação, sob o argumento de que tratariam de regulamentar, na verdade estão, sob o entendimento de Brascom e também de 99, efetivamente regulando a oferta desse serviço. E diria mais aos senhores, não só a oferta do serviço de transporte propriamente dito, as leis municipais têm ido adiante e regulado o serviço oferecido pelas plataformas, pela intermediação, o que sequer havia notícia anteriormente. Nesse sentido, já aqui uma primeira conclusão, é de que compete exclusivamente à União Federal regular serviços de informática. E insisto, com todo o respeito, excelências, a este ponto, porque parece a Brascom e a 99 estarem elas, as suas empresas associadas e a própria 99, submetidas ao regime de competência privada para serviços de informática e não para serviços de trânsito e de transporte. Mas ainda que se vá adiante e se admita a prestação desse serviço, como já mencionado, a Lei 13.640 trouxe um regramento próprio e claro. Agora, trouxe um novo desafio. A Lei 13.640 indicou que caberia e competiria aos municípios a regulamentação e a fiscalização. E aqui uma observação que me parece importante a Brascom e a 99. O legislador usou dois esquemas ou duas soluções diferentes para táxis e para o transporte individual, privado e passageiro. Quando se refere a táxi, diz que cabe ao município organizar e disciplinar. Quando trata do transporte individual, privado e passageiros, diz que cabe ao município regulamentar e fiscalizar. Portanto, parece a esses amigos da Corte que a única interpretação possível é reconhecer-se, sim, a competência do município, mas para uma finalidade específica de regulamentação e de fiscalização do preenchimento das condições previstas na lei federal já aqui mencionada. As observações finais. O que esses amigos esperam é que a regulação pelo Estado deve ser voltado ao incentivo e à inovação, com a criação de um ambiente de escolha pelo consumidor. Os aplicativos oferecem soluções de tecnologia. A competência do município é exclusivamente para regulamentar e fiscalizar, e o pedido de que haja unicidade na regulação no âmbito federal. Muito obrigado, e essas são as ponderações dos amigos para auxiliar esta Suprema Corte no julgamento dos casos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor André Zonaro Tiaqueta e agora passo a palavra ao Amicus Curiae Cabify, Agência e Serviços de Transporte de Passageiros Limitada, pela qual falará o doutor José Alexandre Ferreira Sanches. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimos senhores relatores, ministros Luiz Fux e ministro Barroso, demais componentes, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal, serei bastante sucinto na minha exposição, apenas complementando as argumentações já expostas pelos colegas que me precederam, no sentido de que a lei paulistana, a lei 16.279 de 2015, é absolutamente inconstitucional. Seja pelas premissas, ministro Barroso, da inconstitucionalidade orgânica que o senhor tão bem desenvolve em seu direito, em seu controle de constitucionalidade brasileiro, sua obra, seja sobre uma inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade orgânica decorre da ausência de competência do ente do município de São Paulo para legislar sobre matérias de competência exclusiva da União Federal, todas disciplinadas no artigo 22, dentre as quais a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Trânsito, Direito Civil, Informática e requisitos para o exercício de profissão. No que tange à inconstitucionalidade material, existe uma antinomia da norma a vários princípios constitucionais, não só de proteção ao consumidor e de livre exercício de profissão lícita, como também a livre iniciativa e a livre concorrência. Trazendo no que tange a livre concorrência o que os meus nobres colegas já expuseram, no sentido de que o CAD foi taxativo pelo seu Departamento de Estudos Econômicos em dizer que
os aplicativos, o transporte individual de passageiros favorece uma concorrência salutar entre dois modais, que é o táxi e os motoristas que se usam dessas plataformas de agenciamento de serviço. Também propicia uma melhora do serviço de táxi, que praticamente é um monopólio, e também uma salutar concorrência entre os players, as diversas plataformas. Eu peço o vênia aqui para a conclusão do DE, do CAD, no sentido de que houve redução de falhas de mercado, como das informações assimétricas relacionadas ao mercado de transporte individual de passageiros. Faz cada vez menos sentido a regulação neste mercado de transporte individual de passageiros. Essa é a conclusão do CAD. Dessa forma, a Cabify opina pelo desprovimento do recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e pela manutenção do venerando acórdão do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional a Lei 16.279 de 15. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Alexandre Ferreira e agora pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, Sintaxi, falará o doutor Alexandre Camargo. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra Rosa Weber, o que está se discutindo aqui hoje é de uma importância imensurável para a sociedade brasileira, porque na atualidade tem crescido de uma forma avassaladora o número de atividades chamadas atividades uberizadas. Isso não se restringe a transportes, isso ganhou uma abrangência nacional de uma forma tremenda, que não se sabe nem aonde vai parar. O que são esses serviços chamados serviços uberizados? São serviços que partem de uma atividade regulamentar, realizada por uma empresa, e a partir dessa atividade, pessoas ou empresas começam a prestar os mesmos serviços, mas sem atenção às exigências legais, às exigências de constituição, às exigências de manutenção da atividade. Isso faz o quê? Faz com que o preço que seja oferecido por essas empresas seja muito mais baixo que o preço da empresa regular. E isso atrai a população. Isso atrai a população pelo preço que é ofertado. Só que a população não se dá conta, excelências, o que está por detrás disso. Numa rápida pesquisa na internet, é fácil observar que existem, inclusive, empresas de alimentação oferecendo esse tipo de serviço. Pois bem, nós sabemos que uma empresa de alimentação, ela precisa rigorosamente seguir a legislação para que preste um serviço adequado para os consumidores. Mas essas empresas chamadas uberizadas, elas não estão atentas a essa legislação. Elas oferecem, não se sabe o tipo de alimento que ela está vendendo, não se sabe o tipo de pessoas, qual a qualificação daquelas pessoas que estão fazendo os alimentos, não se sabe a higiene daquela cozinha, mas ela vem ao mercado, ela faz a venda e ela atrai a população devido ao preço. Isso, mutatis mutandis, é em relação aos vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes, eles colocam o seu comércio, a sua banca, para que venda produtos, se não iguais, similares aos das lojas, mas por um preço mais baixo. Isso atrai o consumidor, isso atrai a população. E se existe regulamentação ou norma que proíbe esse tipo de serviço, se grita livre iniciativa, livre concorrência. Mas não é isso que se vê do artigo 170 da Constituição Federal. Essa é uma leitura monocular do artigo 170 da Constituição Federal. Porque o artigo 170, ele visa o bem-estar comum, ele visa o bem social. E o artigo 170 da Constituição Federal traz limitações à livre iniciativa, ele traz limitações à livre concorrência. E essas limitações são as limitações legais. No caso em debate, as limitações legais, elas foram formuladas pelos municípios, assim como o município de São Paulo, o município de Fortaleza e centenas de municípios no nosso Brasil.
E isso os municípios fizeram com fundamento no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. E também, posteriormente, agora, recentemente, nesse ano, com a Lei 13.640, que sim, diz que é competência exclusiva dos municípios. Pois bem, excelências, e por que essa atribuição é dos municípios? Por que o município detém essa competência? A sabedoria da lei em delegar essa competência ao município diz respeito que o executivo municipal e o legislativo municipal são aqueles que estão mais próximos à sociedade. São aqueles que conseguem ouvir o anseio da sociedade, são aqueles que conseguem ver o que aquela sociedade necessita de proteção. E por que eu falo em proteção? Porque parece muito lindo e sedutor o argumento de que a pessoa pode aumentar a sua renda com seu veículo particular, a pessoa pode sustentar a sua família com seu veículo particular, mas na verdade o que se está fazendo? Está se colocando a vida daquela própria pessoa em risco. Aquela pessoa, o pai de família, que chega em casa, que perdeu seu emprego ou que precisa de dinheiro para sustentar a sua família, ele vê o seu carro na garagem, ele pensa, eu vou aumentar a renda da minha família, eu preciso. E ele sai dirigindo. Mas qual é o background? O que ele tem informação para dirigir esse carro? Ele fez curso de direção defensiva? Ele existe na CNH dele o exerce atividade remunerada? Existe no veículo que ele vai fazer para prestar esse serviço vistorias periódicas? Esse veículo é adequado para a prestação do serviço? No entendimento de nós, de quem vos fala, é um absurdo se colocar um motorista nessas condições, nesse trânsito que nós vivemos hoje. Está se jogando ele com mais despreparo aos leões. Portanto, excelências, o município, ele consegue visualizar isso. O município, o legislador municipal, o executivo municipal consegue pensar, consegue discernir essas questões sociais muito mais facilmente. Por isso que municípios legislam de forma diferente. Por isso que em alguns municípios há a proibição do Uber, do Cabify, do 99, e por isso que em outros municípios há uma regulamentação que faz exigências para que esse serviço seja prestado. Mas veja que em nenhum dos casos há proibição dos aplicativos. É equivocada a leitura que há proibição do uso de aplicativos. O que há proibição é do uso de veículos privados nos aplicativos. Na verdade, se os aplicativos usarem veículos táxis, usarem veículos regulamentados, não tem proibição nenhuma. Não existe qualquer tipo de proibição para esse tipo de serviço. O que existe, sim, é colocar... Um minuto, por favor, excelência. O que existe, sim, é colocar pessoas que não são profissionais, colocando em risco a si mesmo, colocando em risco os seus passageiros e colocando em risco a sociedade. Eu ouvi também, aqui da tribuna, falar em postos de trabalho, que tem se criado postos de trabalho com isso. Pois bem, excelência, se existe uma demanda pelo uso de transporte, evidentemente que o município, atento a isso, vai absorver, vai incrementar o serviço de táxi para absorver essas pessoas. Mas vai absorver essas pessoas não de uma forma desmensurada, vai absorver essas pessoas capacitando e exigindo que elas cumpram a legislação. Então, é nesse sentido que nós entendemos pela constitucionalidade das legislações municipais, que entendem não apenas pela proibição do serviço de veículos privados, como também pela regulamentação desse serviço. Obrigado. Agradeço ao doutor Alexandre Camargo, que falou pelo Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre. E encerradas as sustentações orais, cumprimento os eminentes advogados, todas sustentações muito bem formuladas. Passo a palavra inicialmente para o voto ao ministro Luiz Fux. Na sequência, passarei a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para votar no RE de sua relatoria e já também conjuntamente com a ADPF de relatoria do ministro Luiz Fux. Posteriormente ao voto do ministro Roberto Barroso, volto ao ministro Luiz Fux para o voto no RE e depois sigo então a ordem regimental. Ministro Luiz Fux para o voto na ADPF. Senhor presidente, Igreja Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados que produziram brilhantes sustentações aqui da tribuna,
Senhor presidente, por uma questão metodológica, eu vou tentar conciliar o voto com o tempo remanescente da sessão, porque eu tenho um voto muito extenso. Da sessão até o intervalo, né? Até o intervalo. Até o intervalo. No intervalo, nós temos que ouvir o voto do ministro Roberto Barroso. Eu tenho um voto que eu vou fazer juntar, são 45 laudos, muito extenso, e eu vou tocar nos pontos importantes e acredito que eu consiga cumprir a minha tarefa dentro do tempo em que se finda a primeira parte da sessão. Vossa Excelência, queria falar alguma coisa que eu cortei? Não? Então, feitas as saudações, senhor presidente, eu queria fazer duas observações muito interessantes. Esse caso, ele nos traz à mente, talvez uma das melhores obras sobre a evolução rápida do mundo, que é a obra daquele escritor judeu egípcio Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, o Breve Século XX, quando ele narra ali que os homens que navegavam nos mares passaram a navegar através da internet. Então, essa revolução realmente ela faz com que o cidadão não possa pensar em utilizá-la, mas fica ao sabor da experimentação dessas inovações. E um outro aspecto que eu sempre me lembro, que é uma ironia fina de um membro conselheiro da Corte de Cassação italiana, é que na brilhante sustentação, que foi a primeira aqui realizada, o ilustre advogado trouxe o princípio básico de direito privado, que o que não é proibido é permitido. E eu sempre me lembro daquela alusão irônica do membro da Corte de Cassação italiana, que foi convidado para participar de um congresso ítalo-brasileiro aqui no Superior Tribunal de Justiça, quando ele dizia que a regra não é bem assim no mundo inteiro. Então, ele dizia, há alguns lugares em que a pessoa pode fazer tudo aquilo que não é proibido. E há lugares que a pessoa só pode fazer aquilo que a lei permite e não pode fazer nada além do que a lei permite. E ele citava os países, ele dizia, mas há dois países em que as coisas se passam de maneira diferente. Então, por exemplo, dizia ele, na Itália é possível fazer tudo, inclusive o que é proibido na lei. E na União Soviética não é possível fazer nada, inclusive o permitido na lei. Então, mas graças a Deus vivemos num Estado de direito em que é verdade essa sua premissa, que se pode fazer tudo no âmbito privado que não é, digamos assim, impedido pela lei. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, eu estou também adotando o entendimento de que esse é um problema de cunho nacional. Então, não importa para a DPF que tenha feito referência normativa a uma lei do município, porque esse é o problema do Brasil todo, aqui os números apresentados foram números impressionantes. Em segundo lugar, senhor presidente, fora as preliminares de regularidade da interpretação que já foram supridas, eu verifico que, numa passagem muito feliz, o professor Alexi, ou Alexi, como preferem alguns, ele tem uma frase lapidar que ela é passível de utilização no introito daquilo que se vai abordar. Então, o professor Roberto Alexi, na Teoria dos Direitos Fundamentais, ele assenta que o princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível. E essa é a característica do direito brasileiro. Aqui, a intervenção estatal, ela tem de ser mínima diante do princípio da liberdade, que é uma das características da nossa Constituição. Então, à luz dessa premissa teórica primária, eu analisei algumas vulnerações. A primeira delas é a livre iniciativa. A segunda vulneração é o valor social do trabalho, que também está consagrado na Constituição Federal. A terceira é a livre concorrência. A quarta é a liberdade profissional. E quanto ao transporte, uma ofensa à defesa do consumidor, porque aqui foi noticiado, foram noticiados vários benefícios, mas dentre tantos, só aquele benefício de os pais poderem, digamos assim, acompanhar
o caminho dos filhos de direção à sua casa através do GPS já é um mundo de violência como hoje, já é uma utilidade ímpar para os consumidores. E, por outro lado, também aqui foi mencionado que, e a prática mostra isso, porque nós andamos hora de táxi, hora de Uber, o que vier primeiro, o que tiver mais à mão. E quantas vezes nós conversamos com motoristas de táxi que têm formação acadêmica e que não tinham emprego, e que passaram a dirigir o táxi agora Uber, que é um carro particular, e nós vivemos uma era de desformalização, uma era de simplificação, à luz até da própria análise econômica do direito, que visa que o direito seja algo eficiente, não algo que opte o desenvolvimento econômico. Então, à luz dessa percepção de liberdade, eu gostaria apenas de ler a ementa da lei, que é do seguinte teor: dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares, cadastrados ou não, em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas no município tal. Então, já começa a lei anunciando que ela vai empreender uma severa proibição diante das liberdades constitucionais asseguradas. Exatamente por isso, presidente, é que eu verifico que realmente essa nova atividade decorrente da tecnologia moderna, ela está na mesma mão da direção da busca do pleno emprego. Vejam que pessoas desempregadas hoje estão empregadas nessa atividade. São milhares de pessoas. Então, baseado nessas premissas, senhor presidente, eu vou, digamos assim, eu vou poupar o colegiado de uma leitura de um voto de 45 laudos, até porque eu tenho muito presente a advertência de Rui Barbosa, que dizia o seguinte: o juiz não deve mostrar quanto direito ele sabe, mas deve mostrar o direito que a parte tem, se a parte tem razão ou não. E às vezes eu vejo aqui, as partes ficam aflitas para saber se ganharam ou se perderam, e às vezes até no final do voto elas não sabem se o provimento ou o desprovimento foi a favor ou contra. Então, eu vou procurar ser claro nesse sentido, e eu aqui conjuro as preliminares, citando precedentes de todas as turmas, da minha turma, primeira turma, da segunda turma, sobre o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista que a decisão ela é erga omnes e alcança todos os municípios, e é, digamos assim, uma disciplina que vai alcançar todo o território nacional pela natureza da jurisdição nacional do Supremo Tribunal Federal. Faço uma abordagem sobre essa nova lei, que já foi aqui mencionada, mas o que mais me importa para, digamos assim, concluir de acordo com cada princípio que eu explorei profundamente nesse longo voto, eu começo com relação ao motorista particular. E eu digo o seguinte: o motorista particular, em sua atividade laboral, ele é protegido pela liberdade fundamental esculpida no artigo 5º da Constituição Federal, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o artigo 3º, inciso 8º, da Lei 12.965, Marco Civil da Internet, e a Lei Federal 12.587, alterada por outra lei, garantem, e aqui foi por último mencionado a questão da informática, que é da competência exclusiva da União legislar, esses dispositivos constitucionais e infraconstitucionais garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos, até porque serviço não remunerado é vedado até pela própria Constituição Federal. Com relação ao negócio do Uber em si, assento que a liberdade de iniciativa garantida nos artigos 1º, inciso 4º e 170 da Constituição Federal consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo de constituições ao redor do mundo. Eu faço até uma pesquisa das constituições ao redor do mundo que garantem o direito à livre iniciativa. Por isso que não pode ser amisqueada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial dos atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. O constitucionalismo moderno
se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, que é o caso, sobrepondo-se o rule of law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios. Isso é um fato público notório, essa venda aí de permissões de táxi. Um titular tem 300 táxis. É uma exploração do homem pelo próprio homem. Pagam diárias, tem que superar o valor da gasolina para retirar um resíduo ínfimo, que faz com que esse trabalhador brasileiro viva no limite da sobrevivência biológica. E o Uber vem vencer esse paradoxo. Então, digo eu, que o poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, em razão da rule of law, ele se sobrepõe a essas iniciativas autoritárias, destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerar ambiente hostil à competição. Eles geram um ambiente hostil à competição e, como vou demonstrar, em detrimento do próprio consumidor. E ambiente hostil à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. E aqui, senhor presidente, eu cito duas obras emblemáticas sobre o título Por que as Nações Fracassam, de Daron Acemoglu e de James Robinson, todas elas traduzidas pela editora Elsevier. A teoria da escolha pública, public choice, vaticina que o processo político, por meio do qual regulações são editadas, é frequentemente, e é verdade, é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição. Porquanto, um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefício em prol de poucos e dispensar prejuízos por toda a sociedade. Que aqui foi mencionado o poder da Câmara de Vereadores, dos políticos e outras áreas, a difusão e etc. E cito aqui a obra do professor George Stigler, Theory of Economic Regulation. Acrescento, o exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo a nós do Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. E essa é a teoria dos casos julgados do Supremo Tribunal Federal. Eu cito de exemplo um recurso extraordinário 41.4426, da relatoria da ministra Ellen Grace, aqui do Tribunal Pleno, e o recurso ordinário 511.961, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também julgado pelo Tribunal Pleno. Acrescento, então, senhor presidente, que o sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições serem formadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstram o atendimento dos requisitos dessa intervenção estatal no domínio econômico. E nós temos aqui mais de 10 princípios sólidos da ordem econômica e social que não são sequer arranhados por essa interdição do uso desse novo aplicativo. E aí eu acrescento a norma que proíbe o uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa, artigo 1º, inciso 4 e 170 da Constituição Federal, a liberdade de profissão, artigo 5º, inciso 13º da Constituição,
a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado, por meio de aplicativos, não diminuíram o mercado de atuação dos táxis. E aí, evidentemente, que nós não podemos ser juízes de testemunha ao mesmo tempo, mas, digamos assim, fatos notórios que dependem de prova. Há pessoas que pegam o Uber, o táxi passa primeiro, pega o táxi e cancela o Uber. Então, o mercado coexiste, é coexistencial o mercado do táxi com o mercado do Uber. O arcabouço regulatório dos táxis do Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade, da livre iniciativa e da livre concorrência vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes tradicionais. E aí, com a devida vênia, eu cito o meu voto no Tribunal Pleno, julgado ano passado, na DI 5062, perdão, no ano 2016. A proibição legal, então, do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta ainda o princípio da busca pelo pleno emprego, que está consagrado como princípio setorial no artigo 170, inciso 8º da Constituição, na medida em que impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica e para promover indevidamente a manutenção do valor das permissões. Então, digo eu, nessa parte, quer dizer, não é legítimo evitar a entrada do mercado de novos entrantes interessados em migrar para essa atividade, como aqui foi destacado, como consectário da crise econômica, só para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. A captura regulatória, uma vez evidenciada, ela legitima o judiciário a rever a medida altamente suspeita, como uma instituição que é o Poder Judiciário, estruturado para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a separação de poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários, quer do Executivo, quer do Legislativo. A literatura do tema assenta que não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de preços. E aqui, senhor presidente, eu cito, talvez, o precursor dessa teoria que faz a fusão entre a economia e o direito e a economia, o professor Richard Posner, na sua memorável obra The Social Costs of Monopoly and Regulation. E aí acrescento, senhor presidente, já me encaminhando para o final, num resumo do resumo. A evolução tecnológica é capaz de superar problemas econômicos que tradicionalmente justificaram intervenções regulatórias, sendo exemplo a sensível redução de custos de transação e assimetria, que também aqui foi mencionada, assimetria de informação por aplicativos de transporte judicial privado, tornando despiciando a padronização dos serviços de táxi pelo poder público. Eu cito a obra de Jean Mackay sobre a lei e economia nos sistemas legais, e aqui o eminente advogado citou as informações que são passadas antes da contratação do Uber, o preço, quanto tempo leva para chegar ao destino. E isso é muito importante
numa transação essa simetria de informação. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor, consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem e serviço e o valor efetivamente pago por ele, a partir da interação entre a curva da demanda e o preço de mercado. Por isso que a proibição de operação desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo, que é a defesa do consumidor, e cito aqui os dispositivos legais. Por fim, senhor presidente, eu assento que a Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional, sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviços no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que essa proibição nega ao cidadão, também, na forma do artigo 144, parágrafo 10º, inciso 1º, nega ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Por essas razões, senhor presidente, conhecendo a arguição de descumprimento do preceito fundamental, eu encaminho meu voto no sentido de que ela seja julgada procedente. Agradeço ao eminente ministro relator Luiz Fux, e então agora iremos chamar o intervalo no tempo regimental e, na sequência, ouviremos o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Está suspensa a sessão.